Saudações fraternas ao Grupo Espírita Fraternidade, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui nessa oportunidade do trabalho para a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nessa noite vamos iniciar com a leitura do nosso livro Fonte Viva. A leitura que nós separamos para essa noite foi a lição 75 do livro Fonte Viva, que se chama Administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Então, nessa noite, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de reconhecermos nessa mensagem o nosso verdadeiro valor aqui no orbe terrestre, que é o valor de servir. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, entrarmos em sintonia com o plano maior da vida, pedindo a Jesus, ao nosso irmão querido, que nos inspire a vontade de servir, que nos inspire o cuidado com tudo aquilo que recebemos do Pai, porque tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Que os nossos mentores queridos, a casa de Humberto de Campos, todos os trabalhadores, possam nos auxiliar nessa tarefa do bem nessa noite, para que nós entendamos a mensagem que nos foi designada, que nós possamos fazer luz no caminho daqueles que ainda jazem na escuridão. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade e que abençoe os nossos lares, os lares de cada um aqui representado.
aqueles que estão assistindo e de cada componente desse grupo espírita tão fraterno, tão querido. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Então, a lição que nos foi designada para esse dia, essa noite, é do nosso livro, né? Que nós continuamos estudando esse livro, Opinião Espírita, na lição 49, intitulada Testamento Natural. Nós vamos decorrer a leitura. Essa lição, ela faz referência com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, aliás, no capítulo 16, item 15. Então, a gente vai fazer a leitura. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá ele à coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência e sobre a qual exerce influência a seu modo. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, mas enquanto respira no mundo, ainda que não o deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Qualquer pessoa, dessa forma, deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. No que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nuncupativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. Aliás, é preciso recordar que não se sabe a rigor de nenhum testamento dos miliardários do passado que ficasse no respeito e na memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardados na lembrança comum. Apesar do caráter semilendário que lhes marcam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teriam ido os tesouros de Creso, que foi um rei, ao passo que as fábulas de Esopo, o escravo, são relidas até hoje, com encantamento e interesse, quase 30 séculos depois de ideadas. A terra que mudou de dono várias vezes não é conhecida pelos inventários que lhe assinalaram a partilha, e sim pelas searas que produz. Ninguém pode esquecer, notadamente, o espírita, que pela morte do corpo toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Herança em que algumas circunstâncias se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família. Família que é a célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre, e sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Ninguém procure sonegar.
a realidade, dizendo que os homens são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitados pelo vento do destino. A comunidade existe sempre e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida, espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina e na Palestina teve a pátria de onde nos legou o Evangelho por testamento divino. Que assim seja. Então, meus irmãos, nessa lição nós podemos refletir sobre vários aspectos da nossa vivência, do nosso cotidiano. Aqui nós podemos tirar as lições das nossas vivências dentro da nossa família, na sociedade, no nosso trabalho, como é executado todas as nossas ações, que elas vão, com certeza, ter ressonância na nossa vida e também uma contribuição para a lei do progresso. Então, nesse momento em que nós estamos passando, esse momento que nos é tão oportuno refletir, e nessa reflexão nós tentarmos alternar o nosso passo. Alternar as nossas ações, ainda que estejamos ainda naquelas ações corriqueiras duras, penosas para nós e para com o nosso próximo. Então nós temos que avaliar o tanto que é importante nós vivermos em sociedade. Em sociedade porque como nós nascemos em um berço familiar, nós viemos justamente evoluir, progredir dentro de um lar. E dentro desse lar, quando é realmente feito o trabalho de educação do espírito, nós teremos muitos resultados positivos na sociedade. Então, nós aproveitemos essa oportunidade para avaliarmos as nossas relações. Que heranças nós vamos estar deixando para as nossas futuras gerações? Os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que passam por nós, às vezes por meio da evangelização infantil, porque nesse momento também é uma oportunidade de nós educarmos o espírito. Porque nós, como espíritos imortais, e que nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, e que nós sabemos que a encarnação em que nós estamos e outras em que vivemos, elas são necessárias para a nossa evolução e o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, Kardec vem nos explicar, juntamente com os nossos queridos, com os espíritos amigos, espíritos superiores, e que nessa lição, o testamento natural, ele vem falar também dessa lei de sociedade, Ele vem enfatizar a lei de sociedade no contexto dessa lição. Então, no capítulo 7, na lei de sociedade, eu vou pedir licença para ler as perguntas para a gente refletir a necessidade da vida social. Aí na questão 766, a vida social está na natureza? Pergunta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade
Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E na questão 767, como ali na lição cita, né, a questão do isolamento. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Pergunta. Aí a resposta, sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ou seja, como nós nascemos, vivemos em um berço familiar, nós temos que nos ajudar mutuamente. É desse processo interno do lar é que nós nos preparamos para viver em sociedade. Com certeza, às vezes nós temos as nossas desavenças, as nossas diferenças com os nossos queridos, né? Aqueles que vivemos embaixo do mesmo teto. Mas nós sabemos que nada vem por acaso. Nós nascemos no lar correto e estamos com as pessoas certas, né? Cabe a nós nos conscientizarmos que nós necessitamos desses nossos irmãos e respeitar a cada um o grau da sua evolução. Aí na questão 768 vem pergunta assim: o homem procurando a sociedade não fez senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. E lhe é preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Então, vem dizer, nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam um pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos propôs, né, a vivermos em sociedade. E como essa lição também, ela trabalha em nós a questão do egoísmo, né, para que nós não sejamos egoístas, tanto nas nossas relações como naquilo que temos. A lição do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, que nós sabemos que tem as lições do emprego da riqueza, do desprendimento dos bens terrenos, né? E aquela velha história de nós nos atentarmos para aquilo que nós temos de bens materiais, para que nós possamos ter o cuidado, né, de cuidar desses bens materiais. Se Deus nos proveu de tudo que nós temos aqui, porque tudo que nós temos é propriedade de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus e retorna para Deus. Isso está lá na lição do Evangelho, né? Nesse capítulo. E nós somos simplesmente depositários desses bens. Então, como diz na lição do Fonte Viva, nós temos que saber administrar esses bens. Então, se nós viemos aqui no intuito de servir, nós não viemos aqui para ser servidos. Nós viemos com o intuito de servir. E diante do nosso livre-arbítrio, nós temos que cuidar justamente daquilo que Deus nos oferta. Se Ele nos oferta bens materiais, nós vamos cuidar desses bens materiais. Não envaidecendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, mas sim compartilhando esses bens. Se Deus me propõe que eu reparta com o meu próximo aquilo que está
me sobrando, eu vou partir com o meu próximo. E até mesmo aquilo que às vezes está pouco, mas eu vou repartir aquele pouco. Então, nós cuidamos das nossas riquezas materiais, mas também temos que cuidar das nossas riquezas espirituais. Elas têm que estar juntas, porque a partir do momento em que eu não crio esse egoísmo dentro do materialismo, dos bens terrenos, eu estarei praticando a caridade. Porque eu estarei empregando o meu talento, os nossos talentos, nossas virtudes. Porque justamente a lição, fora da caridade não há salvação. Então, se nós não empregarmos bem os nossos bens materiais para aqueles que necessitam, nós realmente iremos perder o nosso tempo aqui nessa encarnação. Então, se nós caminhamos nesse momento para um mundo de regeneração, nós temos que prestar atenção nesse ponto. Nós viemos aqui para servir uns aos outros. E nessa comunidade, né, como diz a lição, ela vai sempre existir. E que nós possamos aproveitar esse momento para pensar na coletividade. Nesse momento da transição planetária, em que o mundo está passando por esse processo do mundo de regeneração, para o mundo de regeneração, né? Quer dizer, então, meus irmãos, vamos nos atentar. Será que nós estamos nos preocupando com a coletividade? Porque realmente é essa a proposta, né? Que Jesus vem nos alertar, que nós procuremos viver bem, mas servindo aqueles que precisam. Possivelmente, durante esse período, muitas pessoas estão sem recursos, mas nós temos como fazer. Às vezes nós não temos recursos materiais para comprar uma cesta básica, mas nós podemos fazer uma campanha entre amigos, né? Então vamos pensar. O que a gente pode fazer além do que nós temos materialmente? A gente pode ceder a nossa boa vontade. E o trabalho? O trabalho é uma bênção divina para nós. E tudo que nós ganhamos desse trabalho nos é justamente feito para que nós possamos distribuir. Emmanuel nos esclarece aqui no Pensamento e Vida sobre o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Aí ele diz aqui também que, além do trabalho, obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos o prazer de servir. O trabalho, ação, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, ou seja, sem cobranças, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Então, qual é o nosso testamento natural? É tudo isso que nós podemos deixar, o bem que nós podemos fazer,
nesse momento da transição planetária, todo momento nós estamos sendo convidados a nos reformar intimamente. Acabar trabalhando, acabando com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, para que nós tenhamos realmente a prática da caridade, da benevolência, da paciência. Então, esse sim é o verdadeiro testamento. Essa sim é a nossa verdadeira herança, porque o espírito, ele é herdeiro de si mesmo. E como herdeiro de si mesmo, é justamente essas ações que nós vamos fazendo em cada uma das nossas encarnações. Então, vamos pensar, nesse momento, que nós possamos fazer para que nós possamos deixar essa herança para todos aqueles que nos rodeiam, a nossa família, os nossos filhos, realmente deixar o exemplo para que esses também sejam os sucessores, do nosso testamento divino, do nosso testamento natural. E no final dessa lição, a gente pergunta assim: que testamento Jesus nos deixou? Que testamento Jesus nos deixou? Aí eu tenho um livrinho aqui que se chama No Rumo da Felicidade, de Joana de Ângeles, que ela vem falar justamente disso. Tem uma lição aqui chamada Avareza. Se nós estamos em busca da nossa felicidade, é justamente pela prática do bem que nós devemos começar. Então, o nosso testamento, que são o que contém o nosso testamento, são todas as nossas ações no bem, tudo aquilo que deixamos de herança para os outros, que aquilo que nós ganhamos, que Deus nos deu e que nós soubemos dividir com alguém. Que testamento que Jesus nos deixou? Aí nessa lição da avareza, que a Joana nos adverte que o avaro é alma em tormento que dilapida os dons da vida, tornando-se fardo pesado e pernicioso na economia da sociedade. Aí lá no finalzinho dessa lição é a mensagem que eu quero deixar para a nossa reflexão da noite de hoje. Que testamento que Jesus nos deixou? Jesus, o supremo benfeitor, repartiu o seu coração magnânimo à palavra. O pão, o peixe, o vinho e o amor até o momento em que se deu. Ele mesmo, em holocausto, para ensinar-nos que realmente só possuímos aquilo que damos. Avareza, nunca. Então, meus queridos, que a paz esteja com todos, que nós possamos refletir sobre essa lição da noite de hoje, que os lares de vocês sejam irradiados de muita paz e muita vontade de prosseguir nessa caminhada, por mais difícil que ela esteja, que ela seja, mas que tenhamos muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo e que tenhamos muita vontade de servir em nome de Jesus. Que assim seja. Obrigada, boa noite, paz a todos.